nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Timóteo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Vamos ler desde o verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em particular, vamos notar aqui a frase do verso 16, servisse eu de modelo. Ainda Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui em particular notemos essa expressão, Paulo, servo. Finalmente, Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Somos gratos ao Senhor por mais esse tempo aqui em São Paulo. Estivemos juntos há poucos meses, mês de julho, e como dissemos na comunhão da manhã com alguns irmãos da região, da metrópole e da região, temos sido, queridos irmãos, muito agradecidos ao Senhor, tanto pelo alargamento quanto pelo estreitamento da comunhão nessa região, desse estado em particular. Alargamento porque temos visto tantos irmãos, e particularmente assembleias do Senhor, se abrindo para uma interação mais sólida com outros irmãos que, quem sabe, quantos anos convivendo na mesma cidade, sem experimentarem uma interação mais próxima. E somos muito agradecidos ao Senhor pela promoção dele nesse alargamento da comunhão entre os santos irmãos, irmãs e assembleias na cidade. E também, por outro lado, ou consequentemente, o estreitamento dessa comunhão, no sentido claro de que esses laços têm se fortalecido, os irmãos se aproximado, alguns irmãos compartilhando mesmo cargas, serviços que têm recebido da parte do Senhor. E poucas coisas são mais saudáveis no corpo de Cristo, amados irmãos, do que essa interação. Nós carecemos desesperadamente uns dos outros, muito mais quanto vemos que o grande e glorioso dia que anelamos está tão próximo, que realmente o Senhor encontre mais e mais caminho largo entre os irmãos para aproximá-los e nos conduza de uma maneira adequada nesses dias que antecedem sua vinda. Sabemos que esse é o seu interesse, em nos aproximar, em nos ajudar nas nossas relações. Quando estivemos juntos no mês de julho,
tivemos apenas uma tarde de comunhão, mas uma longa tarde. Nós compartilhamos alguns aspectos do serviço ao Senhor. Então nós tocamos em 8 elementos que chamamos elementos essenciais do serviço. E também, numa segunda sessão, nós falamos sobre equilíbrios fundamentais. Então me lembro que compartilhamos algo sobre graça e responsabilidade, esse equilíbrio fino, delicado, na vida cristã, na jornada cristã e no serviço cristão. Falamos também sobre equilíbrio entre doutrina e vida, também um equilíbrio extremamente sensível. Quantas vezes colocamos a questão de doutrina às expensas da questão da vida, enquanto na palavra de Deus essas duas coisas nunca estão separadas. O Senhor disse: minhas palavras são espírito e são vida. Se pudéssemos colocar de outra maneira, poderíamos acertadamente dizer: minhas doutrinas são espírito e são vida. Nunca podemos contrapor doutrina com vida, porque a vida do Senhor se expressa através das palavras do Senhor. Então tudo aquilo que é doutrina do Senhor, doutrina dos apóstolos, doutrina da palavra de Deus, são um caro ensino para o nosso coração, porque dele recebemos vida. Falamos um pouco também do equilíbrio entre devoção e diaconia, ou devoção e serviço. Um outro equilíbrio extremamente delicado. Parece que por um lado, ou nós somos Maria, e assim enfatizamos como se Maria fosse tudo, ou por outro lado nós somos Marta. Mas há um equilíbrio tão fino na palavra de Deus, entre devoção e serviço. Sabemos que aquele lar de Betânia era uma miniatura da igreja. Aquela devoção de Maria se expressava, podemos assim dizer, no serviço de Marta. E nosso Senhor, visitando aquele lar 7 vezes, conforme o registro das Escrituras, pode ter visitado mais vezes, mas as 7 visitas registradas, o Senhor ordena aquele lar, ajusta aquele lar, para que a devoção de Maria, para que o serviço de Marta, para que a posição de Lázaro estivessem em harmonia naquele lar que é uma miniatura da igreja e representa aquilo que o Senhor busca na igreja. Então nós fomos por aí colocando alguns equilíbrios delicados e todos eles têm relação tanto com nossa vida com o Senhor quanto com o nosso serviço ao Senhor. Meu encargo para esse tempo que teremos hoje e amanhã é ainda seguir nesse assunto. Só que nós iremos buscar a ajuda do Senhor na palavra para estudarmos e aprendermos um pouco da vida de Paulo. Talvez, irmãos, estudar a vida do apóstolo Paulo, afora a vida do nosso amado Senhor, seja algo que de mais instrutivo possamos fazer. Não apenas estudar as epístolas de Paulo, porque além das epístolas de Paulo, nós temos muito material agregado com relação às viagens de Paulo, com relação à vida pessoal, inclusive, de Paulo, com relação a aspectos específicos da jornada de Paulo, por aqui e por ali. Coisas que, por exemplo, Lucas, quando escreveu Atos, não se preocupou. Porque a intenção não era passar os detalhes de passo a passo de Paulo no livro de Atos, mas concentrar naqueles pontos que, pelo Espírito Santo, Lucas foi dirigido para enfatizar como centrais naquilo que o Espírito Santo queria registrar como os passos iniciais da igreja. A proclamação do Evangelho, o estabelecimento de assembleias em diversos lugares. Então, há muitos elementos da história das jornadas de Paulo que não estão registrados nas Escrituras. Mas quando se faz um estudo mais cuidadoso, inclusive dos lugares onde Paulo jornadeou, por exemplo, e nós temos aí muitos eruditos cristãos, irmãos, para nos ajudarem nesse assunto, vários deles, graças ao Senhor, nós colhemos muito mais resultado no estudo dessas viagens. Aquelas cidades especificamente por onde Paulo passou, qual era o contexto que elas viviam, jornadas inclusive. Quando estudamos ali Atos 13 e 14, aquela primeira jornada missionária de Paulo, registrada nesses 2 capítulos, 13 e 14 de Atos, nós temos pouquíssimos detalhes, por exemplo, do que significou aquela jornada de Paulo, saindo de Antioquia, da Síria, onde ele servia ao Senhor, junto com aqueles outros que são citados ali em Atos 13, descendo ao porto de Antioquia, chamado Seleucia,
Dali tomando um navio e viajando a Chipre, que era a cidade de Barnabé, a ilha onde Barnabé nasceu, já que Barnabé foi o companheiro de Paulo nessa viagem. Saindo de Chipre, entrando para Antioquia, uma outra, Antioquia da Psídia, Paulo passou por um terreno, por uma jornada ali em que nada, absolutamente nada, está registrado nas Escrituras. Mas quando nós buscamos a ajuda, tanto na questão histórica quanto na questão geográfica da jornada de Paulo, nós ganhamos tanto, observando expressões que antes, por exemplo, podem ou podiam passar despercebidas por nós. Um exemplo rápido, antes de entrarmos no assunto específico do nosso encargo de hoje. Preste atenção. Paulo descreve de uma maneira maravilhosa e impressionante, impactante, algo das suas experiências em 2 Coríntios 11, no serviço ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, não precisa abrir sua Bíblia, apenas registre para você consultar. A partir do verso 20, 21 em diante, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo registros da sua vida e jornada com o Senhor. E é um registro impressionante. No versículo 26 desse capítulo 11, 2 Coríntios 11, 26, no mesmo versículo, ele vai dizer que passou perigos em rios. Nós sabemos muito bem que Paulo atravessou aquele mar Mediterrâneo várias vezes, e também o Adriático. Mas quais seriam esses perigos de rios? Não há um registro sequer nas Escrituras que nos lance luz sobre esse perigo de rios que Paulo colocou nesse versículo. Perigo de salteadores, no mesmo versículo, também está aí. Apenas em uma frase, descrevendo tanto que nós não conhecemos. Perigo de salteadores. Nós não temos nenhum registro nas Escrituras onde Paulo foi assaltado, não é verdade? Também ele diz perigos em desertos. Nós só sabemos pelas Escrituras que Paulo ficou provavelmente 3 anos no deserto da Arábia, logo após a sua experiência na estrada de Damasco. Mas nós não sabemos quais perigos Paulo enfrentou nos desertos, já que ele coloca plural. Então não inclui apenas o deserto da Arábia. Ou seja, nós não sabemos nada a respeito dessas coisas pelas Escrituras. Mas, queridos irmãos, como nós falamos, a vida de Paulo é tão rica e instrutiva no que concerne à vida pessoal dele e ao serviço ao Senhor que ele prestou, que não há nada mais significativo em termos de estudar personagens bíblicos nas Escrituras, afora, é claro, como já dissemos, o Verbo encarnado, o nosso Senhor. Não há nada mais relevante do que estudarmos a vida do apóstolo Paulo. Se nós pensarmos em termos, por exemplo, de números de livros, um dado que talvez é muito claro na Bíblia, mas talvez você não tenha computado isso ainda. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu 13. Quase metade, em termos de livros, de todo o Novo Testamento saiu da pena do apóstolo Paulo. Deus, pelo Espírito Santo, forjou a vida de Paulo de tal maneira que ousadamente ele usa essa palavra para se referir a ele, que nós já lemos em 1 Timóteo capítulo 1. Ele descreve algo da sua vida e diz que ele foi um insolente, diz que ele foi um blasfemo, essa é a ideia de blasfemo, insolente. Diz que ele foi perseguidor, a ideia ali é de um molestador, que fez o que fez com os cristãos. Ele também descreve a si mesmo como um perseguidor da igreja. Blasfemo, insolente, perseguidor da igreja. Mas logo abaixo no texto que lemos, ele diz que o Senhor, por isso mesmo, revelou nele uma completa longanimidade. Mas não apenas, digamos, esse aspecto negativo do assunto. O Senhor revelou para com ele misericórdia e longanimidade. Mas esse braço do Senhor agindo com longanimidade e misericórdia sobre a vida de Paulo tinha um objetivo, que é descrito aqui com uma palavra muito importante, que só aparece na língua original 2 vezes, e as 2 são usadas por Paulo. Uma é aqui onde nós lemos, 1 Timóteo capítulo 1, quando ele diz, servisse eu de modelo.
Essa palavra, se transliterássemos aí para o português, hipotiposes, rupotuposes, na verdade, se pronuncia. Ele usa somente 2 vezes essa palavra em todo o Novo Testamento. E Paulo a usa, apenas Paulo, 2 vezes. Ela acontece de novo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, onde ele usa a expressão padrão. Então veja a respeito do que nós estamos falando. Paulo olha para si mesmo, contempla essa majestosa misericórdia de Deus, já que ele se diz o arrogante, o blasfemo, o molestador, o insolente, o perseguidor da igreja. Tudo isso está incluído ali naqueles 3 termos que ele usou aí em 1 Timóteo. Então ele olha para essa magnífica misericórdia de Deus e então olha para si mesmo e diz: e ele fez isso comigo, para que eu servisse de padrão, modelo, para todos quantos hão de crer nele. Então a palavra modelo em 1 Timóteo 1 é a palavra padrão em 2 Timóteo 1, 13. As 2 únicas ocorrências. Então, se nós, com a ajuda do Senhor, nos debruçarmos para estudar um pouco a vida desse servo, nós estamos estudando um padrão. Isso não é algo qualquer. Nós estamos estudando um modelo. O nosso supremo modelo tem um M maiúsculo. É o nosso Senhor Jesus. Agora, preste atenção em um detalhe aqui. Quando nós olhamos para a vida do Verbo encarnado de Deus, nós estamos vendo o santo e eterno Filho de Deus vivendo em carne. Ele não era pecador. Nunca houve em sua boca engano, dolo. Não cometeu pecado, como Pedro vai nos dizer na sua epístola. Uma vida gloriosa, e sim, ele é o nosso modelo. Agora, como nós saberíamos o que ele mesmo, Cristo, é capaz de fazer pelo Espírito Santo nas vidas de pecadores? Nós não poderíamos ver isso na vida de Cristo, porque Cristo não foi um pecador como nós. Então, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, aí sim, nós vemos o que Cristo, pelo Espírito Santo, é capaz de fazer na vida de pecadores. Por isso ele se chama modelo. Não temos nem tempo de citar os outros textos, precisamos avançar. Mas, por exemplo, lembre-se de Filipenses 4, quando com a mesma ousadia, Filipenses 4, a partir do verso 8, ele vai dizer: tudo o que vistes, tudo o que ouvistes, tudo o que aprendestes de mim, isso praticai. Claro que essa é uma palavra extremamente ousada da parte dele. E se fizerem isso, o Deus da paz será convosco. Sabe o que ele está dizendo? Eu conheço o caminho do Senhor. Eu conheço o caminho do agradar ao Senhor. Eu conheço o caminho do serviço agradável ao Senhor. 1 Coríntios 11, você se lembra? Primeiro versículo do capítulo 11 de 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, embora o nosso tempo seja limitado, teremos 3 sessões, que o Senhor nos ajude, estenda a sua mão misericordiosa sobre nós, para que nós não tenhamos somente, também teremos isso, um tempo de estudo sobre a vida de Paulo, essa vida tão preciosa, mas nós tenhamos impacto em nossos corações, do que significa o trabalho de Cristo pelo Espírito na vida de pecadores. E como ele diz, no caso dele, o principal dos pecadores. Também penso que você já notou que na medida que Paulo vai escrevendo suas 13 epístolas, é claro, a sua vida espiritual e a sua visão, experiência de serviço ao Senhor vai crescendo, é claro. Vida pessoal e serviço ao Senhor. Então, no início, ele olha para si e diz que não é digno de ser chamado apóstolo, ele é o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ora, ser menor dos apóstolos ainda é ser bastante grande, porque o grupo dos apóstolos é muito seleto. Mas quando ele avança mais, ele diz que ele era o menor dos santos. Mas também os santos são um grupo muito seleto. São aqueles que o Senhor separou e escolheu. E ele se vê o menor de todos os santos. Mas quando ele ainda avança mais, 1 Timóteo capítulo 1, ele diz que ele é o maior de todos os pecadores. Esse é o resultado da luz do Senhor penetrando fundo no nosso coração. Me lembro de uma narrativa de um servo do Senhor, Martin Lloyd-Jones. Ele disse certa vez assim, num dos seus escritos:
Ah, se nós soubéssemos o que nós somos na plena luz de Deus, nós ficaríamos assombrados de ver como as pessoas nos tratam tão bem. Compreendeu o que ele quis dizer? O principal dos pecadores. E ele diz, ele agiu em mim assim, para que eu fosse padrão, modelo da sua completa misericórdia e completa longanimidade. Então, amados irmãos, graças ao Senhor por podermos ter dessa pena 13 cartas. E graças ao Senhor porque foram cartas. Porque Paulo podia ter escrito tratados. E sabe o que ia acontecer se ele escrevesse tratados teológicos? Nós não iríamos conhecê-lo. Nós iríamos conhecer sua doutrina. Iríamos conhecer o seu ensino. Se você ler qualquer manual de teologia sistemática, e há alguns muito bons, você pode não saber e não vai saber, pelo manual de teologia sistemática, absolutamente nada sobre o autor. Porque ele escreveu tratados, não escreveu cartas. Mas o Espírito Santo não separou Paulo para escrever tratados teológicos ou doutrinários. Ele separou Paulo como esse vaso único, sem dúvida singular, entre todos os servos do Senhor. Ele separou para escrever epístolas. E nas epístolas nós não conhecemos apenas seus ensinos. Nas suas epístolas nós conhecemos o homem, o vaso, aquilo que o Senhor fez nele. Então, dois aspectos aí, onde buscaremos conduzir tudo o que compartilharmos. Por um lado, a profundidade da graça de Deus na vida de um pecador, Saulo de Tarso. Por outro lado, e paralelamente, a capacidade do Espírito Santo em tomar alguém assim e forjá-lo em um vaso para cooperação naquele que é o serviço do Senhor. Então ele vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. São dois milagres, irmãos, conjugados. Por um lado, a graça que alcança uma vida como essa, como ele se descreveu aí, nós acabamos de ler. A graça na vida pessoal do homem Saulo. Por outro lado, a graça que transformou esse Saulo num cooperador do que ele chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Tomar alguém assim e poder chamá-lo de um cooperador. Mais que isso, quando ele olha para esse imenso privilégio, ele diz assim, Colossenses 1:24, por exemplo, agora eu me regozijo por vós, escrevendo aos Colossenses, 1:24, e preencho, cumpro, completo. Esse versículo é tão sério que acho que nenhum estudante sério das Escrituras consegue lê-lo sem ir lá no original e ver o que significa essa palavra para entender o que Paulo está querendo dizer com uma frase dessa. Eu preencho, cumpro o que falta das aflições de Cristo na minha carne. Um versículo aparentemente muito estranho, porque a obra do nosso Senhor foi absolutamente completa. Não resta nada das aflições ou sofrimentos de Cristo para serem cumpridos. O que foi que nosso Senhor clamou na cruz? Um dos seus 7 brados. Está tudo consumado. Então o que ele quer dizer? Eu preencho no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Na minha carne ou no meu corpo. Ele diz, a favor da igreja, que é o seu corpo. Então com essa parte final nós entendemos. Ele não está falando das aflições de Cristo para redenção. Porque aquele lagar o Senhor pisou sozinho. E de modo completo. Louvado seja o seu nome. Tudo foi consumado. Mas Paulo está falando de algo tão maravilhoso. Ele está dizendo que esse Cristo que disse, eu edificarei minha igreja, ele determinou que ele não faria isso sozinho. Porque ele quis determinar assim. Porque ele poderia fazer de outra maneira. Mas ele escolheu essa maneira. Qual maneira? Levantar e chamar para si cooperadores. Para que então esse trabalho glorioso, incapaz de ser realizado por nós, fosse realizado por Ele mesmo, é Ele mesmo, mas Ele mesmo através de vasos. Então Paulo vai dizer, de Deus, sim, nós somos cooperadores.
Então nós temos um duplo trabalho da graça. Repetindo uma vez mais, na vida pessoal de alguém que se chama o principal de todos os pecadores. E não apenas salvando, regenerando, dando um novo coração e mente a esta vida pessoal, mas mais, forjando essa vida pessoal. E essa, amados irmãos, é uma outra etapa. Isso não é algo concomitante à regeneração. Não façamos confusão. Se ele usa em Filipenses a palavra eu aprendi, parece muito claro para nós que uma jornada foi trilhada ali. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então o Senhor não apenas alcançou esse vaso com a graça pessoal, mas Ele forjou esse vaso para que Paulo fosse um cooperador da graça de Deus. Agora, os textos que nós lemos, nós vamos voltar a eles ainda para seguirmos um pouco mais com essa introdução. A primeira epístola de Paulo, cronologicamente falando, muito provavelmente tenha sido primeiro aos Tessalonicenses. Há divergências nesse sentido, de bons irmãos, alguns muito respeitados entre nós. Então há divergências, mas muito provavelmente, 1 Tessalonicenses foi a primeira epístola de Paulo. Alguns acham que foi Gálatas, mas é muito mais provável que tenha sido 1 Tessalonicenses e em seguida 2 Tessalonicenses. Mas, na ordem bíblica, a primeira epístola de Paulo é Romanos, na ordem das Escrituras. Então nós queremos nos deter na ordem das Escrituras, e não na ordem cronológica. A primeira frase que Paulo usou na sua primeira epístola aos Romanos, já de início fala profundamente ao nosso coração. Então vamos lembrar de novo qual é essa frase. Nós lemos Romanos 1. Primeira epístola, na ordem bíblica. Então vamos ouvir a primeira frase de Paulo, no que concerne as suas epístolas, é claro. E ele diz, Paulo, escravo. Interessante que essas duas palavras na língua original, elas até se combinam. Paulo ou Paulos e doulos, escravo. Muito interessante. Paulos, doulos. Assim ele começou sua primeira epístola. Agora, o que é um doulos? Um doulos é um escravo. Absolutamente escravo, em todos os sentidos. Agora, analisando um pouco essa frase, com a ajuda de um grande erudito, acho que isso fala bastante ao nosso coração também. Escute bem. Um erudito não cristão, até onde sei não cristão, e um profundo estudioso da cultura grega, Grécia Antiga e também romana. Um homem que nasceu na Suíça e foi criado na Irlanda, chamado John Pentland Mahaffy, um grande erudito, um dos maiores especialistas na cultura romana e grega, reconhecido ainda hoje. Partiu no início do século XX e é citado ainda hoje, suas obras são consultadas de muitas maneiras. Um tremendo erudito. Olha o que ele nos diz que nos interessa aqui. Essa expressão escravo, usada por Paulo aí. Paulos, doulos, escravo. Esse estudioso vai nos dizer o seguinte: na época em que essa expressão doulos era usada, no contexto de Grécia Antiga e Roma Antiga, quando o escravo adquiria de alguma maneira recursos para a sua libertação, para adquirir sua liberdade, ele não tomava esses recursos que de alguma forma ele angariou e levava ao seu senhor. Então do seu senhor ele recebia a liberdade e um recibo do pagamento da sua alforria. Não era assim que acontecia. E parece que normalmente pensamos assim. Então ele vai nos dizer, baseado então nos seus estudos, na arqueologia, no que foi descoberto, veja o quanto isso é interessante, que nos templos pagãos da Grécia Antiga e de Roma, vários deles, templo de Vênus, em Chipre mesmo, a terra de Barnabé havia um templo de Vênus, em Corinto havia um templo de Apolo, em Éfeso havia um templo de Diana. Então em todos esses templos pagãos, descobriu-se, pelos achados arqueológicos, vários, inúmeros registros de libertação de escravos, dentro dos templos pagãos. Então foram investigar o que isso significava, e a conclusão é a seguinte: quando um escravo adquiria recursos para a libertação, ele levava esses recursos ao sacerdote no templo do Deus.
do determinado Deus. E esses sacerdotes tomavam então essa importância e iam até o dono do escravo, até o seu senhor, e pagavam o valor equivalente à sua libertação para o seu senhor. Os sacerdotes pagavam. E então faziam o registro da libertação daquele escravo no santuário. Quão rico de significado isso é para nós. Porque quando Paulo usa a expressão doulos, se referindo a ele, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o sacerdote do templo eterno pagou por ele o resgate para que então ele pudesse servir agora a ele como um escravo por amor. Mais um detalhe. Quando esse dinheiro tomado do escravo, tomado pelos sacerdotes do escravo, era levado ao seu senhor, e esse escravo era comprado, o registro era feito no santuário. E agora, esse escravo seria um devedor, em outras palavras, um escravo, deste Deus que o comprou, pelas mãos do sacerdote. Se ele fosse encontrado vagueando, imaginemos, por uma estrada qualquer, e fosse dado como um escravo fugitivo, qual seria a segurança se ele tivesse pago o valor da sua libertação para o seu senhor? Quando ele fosse levado de volta ao seu senhor, esse senhor poderia dizer, ele é um escravo fugitivo, e tomá-lo de volta, e ele não teria nenhuma garantia. Qual era a garantia dele? Era que o registro da transação, da sua libertação, estava registrado no santuário daquele Deus. Se esse senhor mesmo, ou seus herdeiros, reclamassem a posse desse escravo, qual era a sua garantia? Que o registro estava lá, no santuário. E por causa disso, então, tendo sido comprado dessa maneira, ele seria um escravo deste Deus, seja esse Vênus, Apolo, Diana, essas coisas todas, dessa cultura grega e romana. Para sempre ele seria deles um escravo. Então é baseado nessa cultura, ou nesse entendimento, que Paulo usa a expressão doulos. Ele foi comprado pelo sumo sacerdote celestial. O registro está lá. Só que ele compreende então que ele não é livre. Ele não inicia essa epístola talvez como alguns de nós seríamos tentados a iniciar. Paulo, o livre. Teria um início bonito, você não acha? Paulo, o liberto. Mas ele diz, Paulo, o escravo. Pouco tempo estávamos juntos com alguns irmãos e vendo a alegria com que os irmãos cantavam um cântico, que a estrofe diz, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Alguns aqui devem conhecer esse cântico. Nós somos muito gratos ao Senhor pela liberdade que recebemos dele. Mas realmente essa não é a nota que nós cantamos. A nota que nós cantamos é, eu sou escravo. Porque o Senhor que nos alcançou, o que Ele fez em nós, foi mudar o nosso cativeiro. Você já estudou o livro de Jó? Tudo que o Senhor fez na vida de Jó foi para virar ou mudar o cativeiro de Jó. Cativo de si mesmo para cativo do Senhor. Assim foi com Paulo. Cativeiro mudado. Toda liberdade que recebemos, isso é válido em qualquer sentido, e nós a tomamos em nossas próprias mãos, esse é o caminho do caos, esse é o caminho da ruína, esse é o caminho do remorso. Quando nós tomamos a liberdade que o Senhor nos concedeu em nossas próprias mãos, nós imediatamente caímos em um outro cativeiro. E é o cativeiro a nós mesmos. Esse é o último cativeiro a ser rompido. O cativeiro ao eu, ao ego. Todas as vezes que abraçamos essa liberdade santa com que Cristo nos libertou e a tomamos em nossas próprias mãos, nos tornamos cativos de nós mesmos. E Paulo compreendia isso muito bem. Por isso seu título não era Paulo o liberto, mas o título que ele dá a si mesmo é Paulo o escravo. O autor de hinos do passado escreveu um lindo hino, onde em um determinado lugar, uma estrofe, ele diz exatamente isso. Uma poesia, um cântico, em que ele ora ao Senhor, na verdade, e diz, torna-me um cativo teu, e livre eu serei. Paulo, um escravo. Gálatas 6,17, que também lemos na introdução. Quanto ao mais,
escreveu para aquela igreja, ou para aquelas igrejas, naquela província da Galácia, de uma maneira tão audaz, tão séria, não tem nem introdução na sua epístola aos Gálatas, tão cheio de carga, podemos dizer até de horror, o coração de Paulo estava ocupado, porque aqueles amados irmãos para os quais ele pregou o Evangelho, estavam se desviando para outras coisas. Cristo e algo mais. E todas as vezes que o algo mais é colocado ao lado de Cristo, o algo mais abafa Cristo. Sempre é assim. Não por causa da glória de Cristo, mas por causa da nossa falência e fraqueza. Então Paulo viu isso tão bem naquela região da Galácia, e ele começa aquela carta severa, falando de um outro evangelho, o qual não é outro, porque não existe um outro evangelho. E lá naquela carta, quando ele termina, então, nós lemos um dos últimos versículos, Gálatas 6,17, ele vai dizer: quanto ao mais, ninguém me moleste. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que ele foi de tal forma chamado, ele foi de tal forma convencido pelo seu Senhor que o chamou, daquilo que era sua carga, seu ministério, seu serviço. Ele foi de tal forma, ele viu de tal forma, com clareza, o que ele chama de Evangelho de Deus, que ele diz: ninguém me moleste. Eu trago no corpo as marcas. Estigma ou estigmata, marcas no plural. Palavra que nós também usamos na nossa língua. Estigma. Paulo trazia sobre si um estigma. Um assassino carrega um estigma. Outros de outras classes carregam outros estigmas. Paulo carregava um estigma. Ele diz: eu carrego no meu corpo, no plural, estigmata, as marcas do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós somos muito privilegiados em termos 13 cartas dessa pena, divididas em etapas muito diferentes. Creio que nós nem teremos tempo para isso nessas sessões, mas faça isso você. 4 grupos, onde as 13 epístolas são divididas, porque na verdade são 4 fases da vida de Paulo. Desde uma fase mais de juventude da sua vida e serviço, até uma fase muito madura da sua vida e serviço, quando ele escreve 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Então, graças ao Senhor por essa vida tão preciosa e por quanto podemos aprender da vida de Paulo. Completando aquele exemplo que estávamos citando no início, 2 aos Coríntios 11, 26, para que vejamos um pouco mais e apreciemos diante do Senhor esse maravilhoso exemplo da graça de Deus que temos e do serviço forjado ao Senhor na vida de Paulo ou de Saulo. 2 aos Coríntios 11, 26, onde ele cita aqueles perigos que falamos. Quando Saulo sai, mais uma ilustração apenas, que o Senhor nos ajude a apreciar isso na vida desse servo tão proeminente pela graça de Deus. Quando ele deixa Antioquia, desce então para aquele porto Seleucia, isso está em Atos 13, a primeira viagem missionária. Barnabé com ele, tomam um navio e vão para Chipre. Barnabé era de Chipre, você se lembra, né? Natural de Chipre. E atravessam a ilha de oriente a ocidente, de Salamina a Pafos. Pafos era a principal cidade de Chipre. E eles atravessam a ilha de ponta a ponta, oriente a ocidente, já que eles saíram de mais oriente ainda, saíram de Antioquia da Síria. Então navegam, descem Salamina, que já é Chipre, atravessam toda a ilha até Pafos, que era a cidade principal, onde tem aquela ocasião com o mágico, tão conhecido, de Elimas, né? Quando Paulo e Barnabé seguem para essa região, eles levavam, no início da jornada, João Marcos consigo. João Marcos era um jovem. Foi-se entendido, com certeza, da parte de Paulo e também de Barnabé inicialmente, que esse jovem deveria acompanhá-los. E a jornada começou. Entraram em Chipre, atravessaram toda a ilha, tiveram uma experiência tremenda ali, só ler o relato. De alguma maneira, aquilo intimidou a Barnabé. Porque quando eles chegaram em Pafos, e então entendiam que Antioquia, Icônio, Listra e Derbe foram as cidades atingidas na primeira viagem missionária, era o roteiro que haviam entendido da parte do Senhor. Quando eles estavam nesse porto de Chipre, Pafos, e iriam atravessar de novo o mar, já que Chipre é uma ilha, para alcançar o continente de novo, e subir a montanha e seguir para Antioquia da Psídia, João Marcos se intimidou.
E se conhecemos essa jornada, nós vamos entender por que Paulo escreveu 2 Coríntios 11, 26. Perigo de rios, perigo de salteadores, perigo nos desertos. Entre a travessia de Pafos e o continente, travessia de barco, eles chegariam em um lugar onde eles teriam já de frente um monte chamado Tauro. Eles deveriam atravessar, transpor esse monte, sem o qual não alcançariam Antioquia da Psídia, não teríamos aquele evento maravilhoso que nós vemos ali em Atos 13, aquela situação de Paulo pregando o Evangelho ali, que mensagem ele pregou ali em Antioquia da Psídia, e essa circunstância com Elimas, o mágico. Não teríamos aquele trabalho em Icônio, em Listra, onde estava Timóteo. Não teríamos Timóteo na história, porque Paulo não teria ido a Listra, né? Não teríamos nada daquilo. Então, quando eles estavam ali, alcançando o continente já, diante deles esse monte, Tauro. Pela história, sabe o que aprendemos? Esse monte tinha o cume nevado, sempre nevado, muito alto. Eles teriam que transpor esse monte nevado. Nesse lugar havia os salteadores, que Paulo cita aí. Eles se incrustavam de tal maneira nessas montanhas que nem o Império Romano foi capaz de desalojá-los, de combatê-los, de exterminá-los. Eles se alojavam aí, à espreita dos viajantes que passavam por ali. E eles sabiam disso. João Marcos se intimidou e abandonou aquela comitiva e voltou para Antioquia. E Barnabé e Saulo seguiram em frente, tomando, quem sabe, os seus cajados, subindo esse monte nevado, perigos de salteadores. Salteadores tais que nem o Império Romano podia dar conta deles. Depois de transportar esse monte, eles chegariam num plano bastante alto. Ali havia deserto. Então Paulo esteve não apenas no deserto da Arábia, mas esse era um deserto terrível, nessa planície, nesse planalto, na verdade, após atravessar esse monte Tauro. Uma região desértica, habitada por tribos que tinham infinitos dialetos. Esse era o desafio da primeira viagem missionária, de Paulo e Barnabé. Eram bárbaros, eles não sabiam o que eles iam encontrar ali. Depois de transpor esse monte de salteadores e nevado, eles encontrariam uma região planalto, alto, com blocos de montanhas e desertos, que eles teriam que atravessar. Esse monte Tauro só podia ser atravessado por pontezinhas estreitas e perigosíssimas. Pontezinhas frágeis. Então ele vai escrever nesse texto, perigo de rios. Nós não conhecemos nenhum rio que Paulo atravessou, onde as Escrituras narram, não é? Mas aí está um exemplo. Vários riachos tumultuosos eles teriam que atravessar nesse imenso monte, por pontezinhas muito estreitas e desfiladeiros. João Marcos não tomou esse cajado, ele se intimidou. Irmãos, nós podemos ousar dizer, é porque Paulo e Barnabé tomaram esse cajado, subiram o monte Tauro, perigo de rios, perigo de salteadores, perigo nos desertos, que nós estamos assentados aqui hoje. Graças ao Senhor pela vida desse servo. Muito, então, nós aprendemos através dessas 3 epístolas tão preciosas e o que o Senhor forjou na vida de Saulo como servo. Agora, nós precisamos seguir um roteiro aqui, já que o nosso tempo é tão reduzido, para que possamos receber, com a ajuda do Senhor, o máximo que pudermos do pouco tempo que temos. Então, o que nós vamos fazer primeiro é buscar avaliar, se não for possível concluirmos essa primeira sessão, seguimos depois na outra. 5 bases. Vamos buscar fazer isso, o Senhor nos ajude, da forma mais didática possível, porque você vai poder ter um bom objeto de estudo. 5 bases sobre as quais o serviço de Paulo se apoiava. Então vamos citar e, até onde pudermos, explicar um pouco de cada uma delas, para que o Senhor então nos dê compreensão mais alargada e fale a respeito disso a nós também como servos. Vamos nos lembrar então, quando ele diz que ele é um escravo e é aquele que tem as marcas do Senhor Jesus,
ele compreende, sabe que ele foi tomado por esse Senhor com tal zelo, com tal carga, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Que ele também vai poder dizer, em outro texto, escrevendo aos presbíteros de Éfeso, falando com eles, registrado em Atos 20, ele vai dizer: para mim, em nada considero a vida preciosa. Em nada a considero preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o encargo, ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então, usando essa primeira reunião como uma introdução, vamos mencionar esses 5 elementos. Que o Senhor, então, nos ajude nesses passos aqui. São muito claros, estudando as 13 epístolas de Paulo. Claros e importantíssimos. Sólidos, profundos, e falam muito a nós. Primeiro, bases do serviço de Paulo a Cristo, então. Primeira base. Paulo tinha um relacionamento vital com o Senhor Jesus. Um relacionamento vital com o Senhor Jesus. Isso foi gerado no coração de Paulo por um profundo amor e devoção a Cristo. Graças ao Senhor, quando estudamos as epístolas dele, e também o que a história tem a nos dizer, já citamos alguma coisa aqui hoje, nós ficamos muito impactados com esse elemento. Paulo não era, podemos assim dizer, um servo do serviço, ou se quisermos, um servo da obra. Paulo realmente era um servo de Cristo. Essa primeira base, esse primeiro fundamento, um relacionamento profundo e vital com Cristo, que era gerado por um profundo amor a Cristo e por uma profunda devoção a Cristo. Então vamos lembrar pelo menos de 2 textos rapidamente. Segundo aos Coríntios 5, verso 14 e 15, lembra-se do que ele diz? O amor de Cristo nos constrange. E aqui nós chamamos a atenção uma vez mais para essa palavra que já enfatizamos quando falamos da questão de Paulo ser um doulos, ou um escravo. Quando ele usa a expressão constrange, ele está falando de algemas. Traduzindo aqui, uma tradução livre para nós poderíamos dizer muito acertadamente assim: o amor de Cristo me pôs algemas. O amor de Cristo me pôs cadeias. O amor de Cristo me arrasta. Quando eu julgo isto, e aí ele pôs um plural, ele diz julgando nós isto. Julgando o quê? Porque Paulo dizia que ele era alguém com algemas. Porque um morreu por todos. Logo, todos nele, claro, morreram. E aí ele segue. E um morreu por todos, para que os que vivem... Agora, irmão, olhe para essa frase e aprecie muito. Não vivam mais para si mesmos. Queridos irmãos, voltando ao que dissemos, todas as vezes que tomamos a nossa liberdade em nossas mãos, nos tornamos cativos de nós mesmos. Então, quando ele diz, esse amor me põe algemas, porque realmente ele compreendeu isso. Ele compreendeu que quando tomou essa liberdade que de Cristo recebeu e colocou nas mãos do próprio Cristo, então essas algemas de amor que ele recebeu é o que o fazia viver a verdadeira vida. Então ele vai dizer, não vivo mais para mim mesmo. Acabou. Planos, acabou. Ambições, acabaram. Projetos, acabaram. Não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que por nós, ele está usando o plural aí, né? Morreu e ressuscitou. Então os irmãos estão vendo em que sentido Paulo está aplicando o valor da morte de Cristo neste versículo. O valor da morte de Cristo é infinito. O relato bíblico, as inferências bíblicas sobre o resultado da morte de Cristo são enormes. O Senhor nos libertou de muitos cativeiros, né? Mas este versículo específico fala de um cativeiro específico. E é o cativeiro ao eu, especificamente. Porque ele está dizendo, ele morreu por todos para quê? Ele morreu para quê? Os que vivem, não vivam mais para si, focados em si, seus planos, sua vida, seu projeto, suas coisas, seus interesses. Esse é o foco desse versículo, viu? Então essa é a expressão do doulos de Cristo, Paulo.
Então, repetindo essa primeira base, ela está em primeiro para ficar em primeiro mesmo. A primeira base do serviço de Paulo a Cristo é um relacionamento vital com o seu Senhor Jesus e o nosso Senhor Jesus. E é um relacionamento produzido por uma coisa só, é produzido por amor. O amor de Cristo me pôs algemas. Texto que já lemos aí. Então, relacionamento vital com Cristo, gerado por profundo amor e por profunda devoção. Ah, queridos irmãos, também não temos tempo, e não é nossa carga principal, falar sobre devoção aqui. Mas, queridos irmãos, que assunto! Como nós estamos em perigo quando abordamos esse tema. Porque de muitas formas, nós temos sido uma geração de intelectuais que se preocupa muito mais com o conhecimento das coisas e até com o conhecimento bíblico em si, do que com uma relação de devoção ao Senhor. Esses somos todos nós, de modo geral. Nós nascemos nessa geração, né? Mas a primeira base do serviço de Paulo a Cristo era esse relacionamento vital, que é produzido por esse profundo amor e por essa profunda devoção. Ousamos afirmar que Paulo nunca fazia perguntas para o Senhor assim: é lícito? Não é lícito? Posso ou não posso? Devo ou não devo? É certo ou é errado? Imaginamos que esse servo nunca fez essas perguntas ao seu Senhor. Ele tinha uma pergunta ao avaliar todas as coisas. E essa pergunta era: Senhor, esta é a tua vontade e isto agrada teu coração? Porque ele era movido por devoção. Então ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. E todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque ele já era dominado por aquele que colocou nele algemas. O amor de Cristo me pôs algemas. Então essa é a primeira base, uma base inequívoca, uma base que salta aos nossos olhos em 13 epístolas. Um relacionamento vital. Irmãos, que o Espírito Santo encontre lugar para falar isso ao nosso coração. Nosso relacionamento com Cristo é vital. Nosso relacionamento com Cristo é gerado por profundo amor a Ele. Nosso relacionamento com Cristo é resultado de profunda devoção a Ele mesmo, não às coisas dEle. Podemos dizer até mesmo nem aos interesses dEle. Se nós temos interesses pelos interesses de alguém, é porque nós temos interesses por este alguém. Ou deveria ser assim conosco, não é? Primeiro o interesse em alguém, e então o interesse nos interesses de alguém. Vê a diferença? Então nós podemos de alguma forma até estarmos afinados com o que entendemos ser interesses de Cristo, sem estar afinados com o próprio Cristo. E esse é um grande problema. Então, apenas lembrando um versículo mais. Gálatas 2:20. Sabe uma das coisas que nós fazemos com muito erro e prejuízo para nós? Nós importamos algumas expressões de Paulo para nós, como sendo verdadeiras para nós. Por exemplo, Gálatas 2:20. Todos nós conhecemos esse versículo. Estou crucificado com Cristo. Isso nós também estamos, com certeza. Romanos 6 vai nos ensinar. Não sabeis que os que foram batizados em Cristo, com Cristo morreram, com Cristo foram sepultados, em Cristo ressuscitaram, né? Mas ele vai dizer: estou crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive sua vida em mim. E nós importamos isso para nós, né? Mas isso nem sempre é a nossa experiência. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nós também lemos como se isso fosse nosso. Mas nós não passamos pela escola que ele passou. Então isso também não é nosso. Quando ele escreve aos Coríntios e diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí nós ficamos mais empolgados ainda, porque agora ele disse nós. Então está nos incluindo, não é? Mas também não é nós. Quando ele diz nós, é ele e aqueles cooperadores que estavam com ele. Porque quando ele olha para a Assembleia de Corinto, ele diz: não, vocês não têm a mente de Cristo. Vocês têm a mente dos homens. Vocês andam em ciúmes, contendas e invejas e facções, né?
Sois crianças, leite vos dei a beber. Percebe? Então, irmãos, ter a mente de Cristo não é algo automático, não. Se assim fosse, Paulo não teria escrito aos Filipenses: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Também não teria escrito aos Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente de Cristo não é algo que vem embutido a nós no nosso novo nascimento, vem no pacote, não. A mente de Cristo tem que ser formada, forjada em nós. Como o Espírito Santo faz isso? Caminho da cruz. Se a cruz não operar em nós, nunca a mentalidade de Cristo será formada em nós. Nós temos a mentalidade do ego, do eu, meus interesses, minhas coisas no meu tempo e do meu jeito. Né? Então essa é a primeira profunda base, uma estaca mesmo, do serviço de Paulo a Cristo. Profundo relacionamento vital com Cristo. E esse relacionamento gerado por amor, algemas de amor, devoção a Cristo. Sabe, irmãos, qualquer um de nós, muito provavelmente, morreria de tédio numa prisão romana. 2 anos antes disso em Cesareia. 2 anos em Cesareia. 2 anos na prisão domiciliar de Roma. Mais algum tempo, quase 2 anos provavelmente, na masmorra de Nero, até ser decapitado. Masmorra fria, fétida, cheia de ratazanas. Esse era o seu ambiente, de onde ele foi tirado para partir para o Senhor. Qualquer um de nós morreria de tédio. Esse homem não. Algemas nele, guardado por um soldado da guarda imperial, da elite do imperador, numa casa alugada durante 2 anos, nos dando 4 epístolas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Joias preciosas, eternas, na edificação da igreja. Esse era Paulo, o servo do Senhor. Por isso ele podia dizer: eu aprendi. E dizer isso com tanta humildade. Aprendi a viver contente, toda e qualquer situação. Então, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a aprender dessas bases, para que assim também seja conosco. Vamos nos lembrar, quando ele se diz o maior dos pecadores, ele também está dizendo, em outras palavras, se ele fez em mim, ele é suficiente para fazer em qualquer outro. Porque eu sou o maior. Nem sou digno de ser chamado um servo apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Sabe, amados irmãos, Paulo levava essa cicatriz no seu coração. E isso o manteve diante do Senhor, como manteve por todos aqueles anos. Ele não podia pisar uma só assembleia do Senhor sem se lembrar: eu persegui a igreja de Deus. Por isso ele vai dizer o maior dos pecadores. Aquele que atentava contra o que o Senhor estava fazendo. Queridos irmãos, quando Saulo ouviu a mensagem de Estevão em Atos 7, ele nunca viu, nem ouviu, ninguém interpretar o significado de casa de Deus como Estevão. Ninguém. Paulo ouviu Saulo naquele caso, naquela ocasião. Saulo ouviu Estevão e ficou destruído. Estevão começa em Abraão. Estevão vai terminar em Isaías, Salomão, falando sobre a casa de Deus, que ele não habita em santuário feito por mãos. E Saulo está ouvindo aquela mensagem absolutamente assombrado. E então aqueles ouvintes rilham os dentes contra Estevão e o apedrejam. Então as Escrituras vão nos dizer: quem escreve é o amigo de Paulo, é o seu médico particular, é o médico amado, é Lucas. Lucas vai dizer, e as capas, Lucas vai nos dizer que aquelas capas daqueles que apedrejaram a Estevão foram postas aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo nunca mais pôde esquecer essa cena. Eu persegui a igreja de Deus. 3 vezes seu testemunho é narrado no livro de Atos, 9, 22 e 26.
E numa das narrativas ele diz: eu persegui a igreja de Deus e a devastava. E mais, ele diz: eu até mesmo obriguei alguns deles a blasfemarem. Como ele podia lembrar disso de qualquer maneira? Eu os obriguei a blasfemarem. Por isso, eu sou o maior de todos os pecadores. Mas ele fez o que fez em mim para que eu fosse o padrão, modelo do que sua graça é capaz. Não apenas de fazerem uma vida pessoal, como já falamos, mas capaz de fazer de uma vida tornando-a seu cooperador. De perseguidor para perseguido. De molestador para molestado. Louvado seja o Senhor por essa vida. Vamos seguir para uma segunda base. Uma intensa apreciação do que Cristo é, do que Cristo fez e do que Cristo tem feito por Ele. Pense sobre isso, por favor, irmão. Vou repetir, me permita. Uma intensa apreciação do que Cristo é, do que Cristo fez e do que Cristo tem feito por Ele. Ah, irmãos, talvez nenhum servo como Paulo tenha apreciado esses elementos com tal intensidade. Um servo do Senhor, um grande erudito bíblico e um servo profundamente espiritual, Harry Ironside, escreve em um dos seus escritos em um comentário sobre o livro de Esdras, talvez seja o melhor comentário sobre Esdras, Neemias e Esther que existe, esse de Ironside. Ele diz ali, quando vai falar algo sobre a restauração do altar, em Esdras capítulo 3, o altar é restaurado primeiro, depois vem os outros assuntos, fundamentos, etc., até o templo ser completado. Olha o que ele diz ali. O altar deve ser restaurado primeiro na casa de Deus, porque todas as verdades subsequentes relacionadas aos assuntos da casa de Deus são dependentes de uma correta apreciação da pessoa e obra de Cristo. Ouviu bem, irmão? Todos os assuntos mais são decorrentes de uma profunda apreciação da pessoa e obra de Cristo. Por isso o altar foi restaurado primeiro em Esdras 3. Depois vem fundamentos do templo, depois vem tudo mais. Os sacerdotes, os serviços, muro com Neemias depois, mas primeiro o altar. Uma coisa que para nós parece loucura. Um povo no meio do nada, não havia nem cidade, tudo queimado, destruído, inimigos que queriam engoli-los vivos, bestas feras no campo, não é? Naquele lugar onde Jerusalém tinha sido edificado. E eles edificando altar, ao invés de edificar muro. Não é uma loucura uma coisa dessa? Loucura na mentalidade humana. Mas no que concerne a sua relação com Deus, isso é o que eles deveriam fazer. Porque se a relação deles com Deus estivesse correta no altar, eles poderiam virar as costas para os seus inimigos. E foi o que eles fizeram. Só tinha o altar, não tinha mais nada. Não é? Aliás, quando a congregação se acampava no deserto, a mesma coisa. O tabernáculo estava no centro e as cabanas de frente para o tabernáculo. Cada porta deveria estar virada para o centro, ou seja, costas para o inimigo. Também não é assim que um povo se acampa, um exército se acampa. Então, segunda base do serviço de Paulo, uma intensa apreciação da glória, da pessoa e da obra de Cristo. O que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo tem feito por Ele. E sobre esse tem feito, nós iremos usar outras sessões para falar um pouco. O quanto Paulo realmente experimentou daquilo que Cristo fazia por Ele. Não apenas nele, mas também por Ele, no seu serviço ao Senhor. Terceira base, por enquanto vamos só citá-las, depois entramos em mais detalhes. Terceira base, tão importante quanto as outras duas. Uma clara visão do que ele chama de o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Uma clara visão. Sabe, irmãos, porque muitas vezes somos servos desajeitados, para não dizer muitas vezes desajustados, porque nos falta visão clara.
daquilo que esse Paulo chamou, escrevendo aos Efésios, de o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Qual é esse eterno propósito? Se nós não sabemos, é claro que o nosso serviço será deficiente. Se nossas vidas não estão sendo alinhadas com esse que é o, não é um, é o, único, singular. O eterno propósito que Deus estabeleceu, só tem um que Ele estabeleceu. Se nós não temos tido olhos abertos pelo Espírito Santo para ter clareza do que podemos chamar, de novo, usando palavras de Paulo, Cristo e a igreja, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, como nós vamos servir ao Senhor? Com que recursos? Não é? Então, terceira base. Paulo era um homem de visão claríssima a respeito do eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Irmãos, ele era tão afinado com esse propósito que nós já citamos Atos 20 e 24, um dos lindos versículos que saiu da pena de Paulo. Quando ele vai dizer, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Tão afinado ele era com isso que era o encargo do seu coração. Uma clara visão. Ele viveria por ela como viveu, e ele morreria por ela como morreu. Uma clara visão do propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Em linhas gerais, muito rápido, não podemos entrar nele agora. 3 coisas aí, nesse eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Número 1, Deus designou que todas as coisas fossem cheias com Cristo. Encher todas as coisas com Cristo. Efésios 1, 23 e 4, 10. Ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Essa é a primeira parte desse eterno propósito de Deus. Quando o Senhor encerrar, na segunda vinda do nosso amado Senhor, quando Ele encerrar esse propósito, não haverá um recanto desse universo que não tenha tido uma impressão de Cristo. É dito no livro de Ageu, 2 vezes no livro de Ageu, um pequenino livro de 2 capítulozinhos e uma tremenda profecia. 2 vezes no livro de Ageu é dito, encherei de glória. Encherei de glória. Farei abalar céus e terra. 2 vezes. Muitas vezes nos lembrando só da primeira menção. Quando diz, farei abalar os céus e a terra e encherei de glória esta casa. Mas há 2 menções em Ageu, farei abalar os céus e a terra. A primeira menção no capítulo 2 tem a ver com encher a casa de Deus com a glória de Deus. Mas a segunda não. A segunda tem a ver com encher o universo de Deus com a glória de Cristo. Porque ele diz, eu farei abalar os céus e a terra e eu farei de Zorobabel o meu anel de selar. Zorobabel é uma figura de Cristo. Sabe o que isso significa? Quando o Senhor consumar esse assunto, abalando os céus e a terra, o que Ele já tem feito hoje, no que concerne a sua igreja, para encher sua casa de glória. E Ele seguirá fazendo para encher o universo da sua glória. Então não haverá um canto nesse universo que não tenha recebido uma impressão do anel de Zorobabel. Farei de Zorobabel o meu anel de selar. Farei abalar céus e terra. Graças ao Senhor. Então, queridos irmãos, o eterno propósito de Deus em Cristo, encher todas as coisas com Cristo. Com a glória de Cristo. Outro aspecto, encher Cristo com todas as coisas. Diferente, não é? Por um lado, encher todas as coisas com Cristo. Por outro lado, encher o seu Cristo com todas as coisas. Porque Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1. Então não haverá nada na consumação do eterno propósito de Deus que não seja trazido aos pés de Cristo. Importa que Ele reine até que todos os seus inimigos, todos, sejam postos por estrado dos seus pés. Paulo vai dizer em Coríntios. Então, o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Encher todas as coisas com Cristo. Encher Cristo com todas as coisas. Mas há um terceiro aspecto aqui. Lindíssimo. É a igreja. A igreja. Deus determinou, nesse eterno propósito que estabeleceu em Cristo, que Ele teria um vaso corporativo para a expressão desta glória que nós já citamos. Essa glória seria expressa não apenas na pessoa de Cristo, mas essa glória seria expressa em um vaso corporativo. Como a Bíblia chama esse vaso corporativo? Igreja. Então Paulo vai dizer em Efésios 3:10,
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades. E é exatamente no verso seguinte, no 11, que ele vai dizer: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Então essa era a visão clara que Paulo tinha. Estamos aí na terceira base. Uma visão clara, claríssima, do que ele chamou de eterno propósito de Deus em Cristo. Cristo e a igreja. A igreja é maravilhosa. Nunca podemos subestimar a igreja. Nunca podemos minimizar o valor da igreja. O que nós podemos fazer, e aí erramos, é colocar a igreja à frente de Cristo, né? Para que então ela nuble a glória de Cristo. Então nosso tema é muito mais a igreja do que Cristo. Nossa pregação é a igreja ao invés de ser Cristo. E aí é o problema, né? Mas a igreja é o vaso corporativo, determinado por Deus em Cristo, para ser o meio de revelação da glória deste Cristo. É ali que Deus irá revelar a plenitude da glória dele. Por isso Efésios diz: a igreja é o seu corpo e é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E por isso ele vai dizer: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Graças ao Senhor. Irmãos, nós carecemos desesperadamente que isso fique claro ao nosso coração, para que não militemos dando golpes no ar, mas respondamos aquilo que é o eterno propósito de Deus em Cristo, em nossa vida e em nosso serviço uns aos outros. Quarto elemento, já estamos encerrando. Por enquanto estamos apenas citando. Quarto elemento, quarta base do serviço de Paulo. Uma nítida percepção do que Deus queria realizar por instrumentalidade dele. Que base importante, irmão. Vamos fazer essa pergunta para nós. Irmão e irmã, cada um de nós. Você e eu estamos claros daquilo que Deus quer realizar por nossa instrumentalidade? Há alguns textos muito impressionantes nesse sentido, nas epístolas de Paulo mesmo. Por exemplo, Romanos 12:3, ele diz assim: não pense cada um de si mesmo além do que convém. Mas não só isso. Ele diz: pense com justa estima, ou com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aos Coríntios ele pergunta assim: são todos apóstolos, são todos mestres, têm todos dons de curar, falam todos de outra língua? É claro que a resposta para tudo isso é não. Porque ele está falando que o Senhor concedeu diversos serviços ao seu corpo. Então cada um de nós está claro em como o Senhor nos quer usar. Paulo era absolutamente claro do que o Senhor queria fazer para o seu intermédio. Ele não tinha recebido o ministério de ninguém, porque ninguém dá ministério para ninguém, não é? Ele estava muito claro do encargo que havia recebido, de quem ele servia e qual era o foco do seu serviço. Sabe, irmãos, isso nos ajusta muito em nossas vidas pessoais. Às vezes nós somos aqueles que querem fazer de tudo e não faz nada, que começam todos os serviços e não terminam nenhum, não é? Não é muito frequente entre nós? Temos muito disso no seio da igreja. Começamos muita coisa e não terminamos nada. Começamos com ímpeto que parece que vamos arrebatar o mundo no nosso encargo, não é? E um mês está tudo terminado. Esse não era Paulo. Quando ele escreve aos Colossenses, ele usa uma expressão interessante. Se não me engano, é 2 Tessalonicenses 3:5. Quando ele diz assim: Deus vos conduza, que Ele vos conduza, ou que sejais conduzidos, ele vai dizer, ao amor de Deus e à constância de Cristo. Veja essa expressão. Constância de Cristo. Aqui está um servo que era constante. Constante no dia bom e no dia ruim. Constante na doença ou na saúde. Constante levando açoites nas costas ou pregando o evangelho. Constante sendo louvado ou sendo injuriado. Constante na abundância e constante na escassez. Constância. Por quê? Uma nítida percepção do que Deus queria realizar por intermédio dele. Era muito claro para ele. Só para recebermos um pouquinho mais de ajuda nisso. Acho que vamos ter que deixar isso para o próximo tempo. Não vamos alongar demais aqui. Vou citar o último elemento, vamos encerrar essa sessão, depois nós voltamos. Quinto elemento. E último,
por enquanto, uma plena entrega e rendição aos interesses de Cristo. Então, irmãos, não bastaria, poderíamos dizer, em si mesmo, essa clara visão, não bastaria em si mesmo esse claro encargo do que Deus quer fazer por sua instrumentalidade. Para essa clara visão e para esse encargo recebido, precisava de uma contraparte, de uma resposta. E qual foi a resposta de Paulo? Total rendição. Esse é o quinto elemento, base do serviço de Paulo a Cristo. Ele não era um homem de meio coração. Total rendição aos interesses de Cristo. Aquilo que para ele era claro que era interesse de Cristo, na vida e na morte, ele iria em busca desse interesse. Absoluta rendição. De novo, isso fala muito aos nossos corações. Porque, queridos irmãos, somos tão tendentes a sermos meio servos, né? Ou servos de meio coração, de meia afeição, de meia devoção, não é? E tentando andar o máximo que possível, equilibrar-nos com o pé em dois barcos. Nosso Senhor, conhecendo isso tão bem, Ele fala aquelas palavras de Mateus 6. Não podeis servir dois senhores. Você vai se aborrecer de um e vai se devotar ao outro. Fatalmente. Então, por enquanto, concluímos aqui. Graças ao Senhor, porque Ele tem estreitado esse muro. Sabe o que acontecia há muitos anos atrás? Aqueles que são cristãos aqui desde muitos anos, lembram-se. O muro era muito largo, de muitas maneiras. Hoje, pela graça do Senhor, Ele tem realmente estreitado esse muro. Parece que antes nós estávamos aí fazendo nossos acampamentos sobre a muralha da China. Muito larga. Pode passar uma carruagem lá em cima, né? Mas hoje o muro é muito fino. E cada vez mais, cada dia, esse muro se estreita mais. Será impossível nós permanecermos em cima do muro. A pressão social, a pressão do espírito da era, a pressão desse espírito do anticristo, a pressão sobre a igreja, a pressão do mundo, de tal forma tem sido percebida pela igreja, que nós somos obrigados a tomar uma posição. E sabe, irmãos, isso é um golpe, no bom sentido, de misericórdia do nosso Deus sobre nós. Para que nós não sejamos pessoas de coração dividido, de dois amores, de dois senhores. Então, se o Senhor permitir, seguimos na última sessão, falando um pouco mais, particularmente daquele quarto elemento, gostaria de voltar nele, para a nossa ajuda. Como nós podemos receber a ajuda de Paulo para entender essa questão de nossa vocação e de como o Senhor quer nos usar no sentido de instrumentalidade pessoal. Como Ele quer usar a sua vida pessoal, com o chamamento pessoal que Ele concedeu a você e com o encargo particular que Ele deu a você. Então, nós recebemos muita ajuda desse servo, Paulo mesmo, nesse sentido. Vamos então concluir por aqui, por enquanto. Vamos orar, encerramos essa sessão. Senhor, nós somos, sim, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor deixou registrado na Tua Palavra Santa a vida desse Teu servo. Pedimos ao Senhor que tenhamos, por Ti mesmo e pelo Teu Espírito e Tua Palavra, um impacto em nossos corações do verdadeiro significado do Senhor forjar servos. Qual é Teu caminho, Teu modo, o que isso significa? E queremos, Senhor, receber ajuda espiritual verdadeira, para que nesse pouco tempo que nos resta, antes que o Senhor venha, nós possamos ser servos melhores, mais íntegros e integrais ao Senhor que nos amou e se deu por nós. Te agradecemos, Senhor, por Tua longanimidade também conosco, porque Tua mão de misericórdia também se estendeu sobre nós. E porque sabemos o Senhor também quer nos tornar modelos de Tua graça, daquilo que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. Assim te pedimos, Senhor, segue conosco e segue forjando nossas vidas como vasos para o Teu eterno propósito. Nos confiamos a Ti, Senhor, com gratidão. Em nome de Jesus. Amém.